Olá, tudo bem? Que legal estar com você aqui em mais um episódio do Dreamcast. Estou aqui com a minha parceira de sempre, a professora Renata Álvares Gaspar, e hoje a gente tem um tema super importante e tão importante como sensível, atual e relevante para o constitucionalismo e para a interpretação das constituições contemporâneas. As decisões do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre ações afirmativas, com especial atenção ao papel dos amicus curiae e a atuação dos movimentos negros nesse processo, representam uma evolução perceptível ou podem também ser percebidas por outras reflexões. E para isso que a gente conta com uma convidada super especial que nos dá a honra desse diálogo, que é a professora Valesca Miguel Batista, professora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, mestrado em Direito da PUC Campinas. Professora Valesca é doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é diretora de comunicação do Instituto Luiz Gama, é integrante da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Campinas e advogada. É evidente que a gente está com uma convidada que tem uma trajetória acadêmica e profissional que ajuda a lançar um olhar crítico e comprometido com justiça racial, democracia constitucional e essa reflexão no ambiente internacionalizado, principalmente na esteira dos debates que o Dreamcast busca promover. Então, nesse episódio, a ideia é que a gente possa refletir até que ponto a participação do amicus curiae, especialmente de movimentos negros, é capaz de transformar efetivamente o conteúdo das decisões judiciais, ou se estamos diante de um mecanismo simbólico de legitimação desse processo. A gente também vai analisar, por uma perspectiva do direito comparado, como o contraste entre o STF e a Suprema Corte norte-americana indica um diálogo, uma fragmentação na percepção das ações afirmativas. E esse debate vai ter ainda uma série de outros pontos que vão nos ajudar a compreender como a escuta ativa dos movimentos negros pode ser observada, pode ser compreendida como um modelo exportável de diálogo constitucional. Como que diferentes grupos sociais podem se posicionar refazendo a essas decisões, a análise dessas decisões e da participação desses movimentos sociais vai nos ajudar a refletir como movimentos sociais podem intervir aí nas mais elevadas cortes dos sistemas nacionais. Mas para que a gente possa começar esse debate e ouvir quem realmente importa ouvir hoje, que é a professora Valesca, antes eu passo a palavra à professora Renata, a cumprimentando e agradecendo por estar comigo em mais esse episódio. Olá a todas e a todos, é uma alegria mais uma vez estar aqui, Paulo, com você, para a gente apresentar mais um tema de superlativa relevância para o direito constitucional, para as relações internacionais, para a democracia, a partir de um constitucionalismo que a gente pensa sempre, um constitucionalismo global. E para isso eu não podia estar mais feliz do que estar aqui com a professora Valesca Miguel Batista, uma pesquisadora que impressiona pela sua trajetória, com uma capacidade crítica enorme e com uma sensibilidade que a gente diz que é o trio perfeito para formar uma pesquisadora e uma professora de altíssima excelência, a quem eu me sinto muito honrada de ter participado e caminhado lado a lado em muitos momentos desse caminho ao andar da professora Valesca. Então, institucionalmente eu estou feliz, agora vocês nem imaginam pessoalmente como eu me sinto feliz, orgulhosa, ansiosa para escutar o que ela tem a dizer, porque sempre quando ela começa a falar, vocês vão ver que o ambiente se agiganta e a gente escuta sempre algo muito importante para a gente aprender. Então, assim, Valesca, já logo de início, eu gostaria que você pontuasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, embora a gente saiba que a nossa audiência é qualificada, mas sempre é bom começar do começo, como eu gosto de dizer, o que são as ações afirmativas e o que é o amicus curiae? Um beijo para você e estou aqui atenta para escutar cada palavrinha tua. Muito obrigada. Olá a todas e a todos. Uma alegria poder participar aqui desse episódio. Cumprimento ao Paulo, né, a quem eu conheço, imenso prazer, e a professora, a doutora Renata Álvares Gaspar. Muito obrigada pela referência, muito obrigada, professora, pelo convite, pela amizade, né, e parcerias que hão de continuar e ampliar, com certeza. É uma alegria estar aqui e receber tantas, né, menções, porque a professora, a doutora Renata, foi minha professora, né,
na graduação foi, não é, porque professor a gente nunca abandona, né? A gente sempre aprende, então é uma imensa alegria mesmo. Eu sempre falo que quando eu estava no primeiro dia de aula, a primeira aula era Teoria Geral do Estado com a professora Renata, né, para discutir, pensar ciência política. Eu falo, um dia eu quero aprender e falar como essa mulher. E fico feliz de estar aprendendo todos os dias e seguir essa trajetória. Eu lembro que foi um impacto, né, no direito, a gente sabe quanto é conservador, então é uma alegria poder dividir esse espaço nessa condição, nesse momento. Muito obrigada, professora. Bom, o tema é extremamente rico, com certeza, mas as ações afirmativas, né, a gente não tem como deixar de mencionar que o principal ponto é compreendê-la como um mecanismo jurídico dentro da ordem ainda positiva do direito, porque ela é estratégia pensada juridicamente para pensar em programas e medidas adotadas pelo Estado, ou seja, pelo poder público ou pela iniciativa privada, para cumprir atribuições institucionais de regular ou reduzir as desigualdades raciais, de gênero, né, de formação humana nos espaços. A minha pesquisa vem pensar as ações afirmativas, que são esses programas e medidas adotados ou pelo Estado ou pelo poder público ou pela iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais e promoção da igualdade de oportunidades. Como é uma estratégia jurídica e é um programa ou medida a ser implementado, tem diversas formas de ações afirmativas. Todo mundo olha em ações afirmativas e pensa, são cotas raciais. Não, cotas raciais são um dos mecanismos de ações afirmativas. Então, só para ficar mais específico, então essas medidas podem ser via cota racial, que é a reserva de um percentual das vagas para reduzir as desigualdades raciais, então para a população negra, ou para gênero, né, e assim por diante, ou ela também pode ser com não a reserva de vagas, mas o que a gente tem em algumas instituições de ensino superior, que é a pontuação, por exemplo, 2% em razão da autodeclaração de ser negro, ou seja, preto e pardo no Brasil. Ou, como a gente vai discutir nos Estados Unidos, o percentual que não é a reserva de vagas, mas é para pontuação e ingresso naquele espaço privado ou público. Então, são estratégias que são pensadas internamente na implementação da ação afirmativa, que a única medida que tem é reduzir essas disparidades. Então, não é um tribunal de segregação, seja de sexo, né, gênero ou racial. Pelo contrário, é promover a igualdade de oportunidades. Maravilha, professora, super esclarecedor. Eu acho que é importante a gente compreender essa amplitude, né, dessas medidas e dessas ações afirmativas. Eu acho que da sua fala a gente já consegue perceber o direito também como mecanismo de redução de desigualdades. A gente conhece ele desde o nosso nascimento como indivíduos, como um mecanismo de perpetuação de muitas delas, né, porque ele é um mecanismo de manutenção do status quo, mas entender também, e acho que isso toca bastante no que a gente vem dialogando aqui no Edreamcast, como esse direito também pode ser transformador, né? Como ele pode trazer outros pontos. E isso me traz uma questão sobre a participação do Amigo Escuro. Acho que seria até interessante ouvir uma qualificação, né? Uma explicação sobre o que seria esse Amigo Escuro para os nossos ouvintes, mas como que a participação desse Amigo Escuro, principalmente dos movimentos negros, transforma o resultado das decisões judiciais? Existe uma transformação efetiva? Existe uma influência efetiva no contexto da decisão? Ou se trata mais de um simbolismo, de uma democratização, se assim a gente pode dizer, dos tribunais? Perfeito, Paulo. O que nós temos, né, é realmente a ação afirmativa como um mecanismo jurídico, legal, e realmente é o caráter, né? O direito, ele realmente tem ali como um instrumento de dominação. Mas a gente tem que usá-lo, e ainda mais nesse período de redemocratização ou de pensar as relações institucionais, que ele também é um instrumento para reduzir essas violências. Então, a gente não pode, só porque é do direito, falar que não serve. Pelo contrário, já que tem os instrumentos, devem ser utilizados para
proteger, no mínimo, a dignidade humana, ou seja, todas as pessoas ali envolvidas. Então, com certeza, as ações afirmativas, por isso que eu disse que é dentro do entendimento de um direito positivo, nós não estamos sendo uma ruptura, não estou pensando em um universo para além do direito, pelo contrário, é dentro dessa estrutura que nós temos o que a gente utiliza para reduzir as desigualdades. E as ações afirmativas, então, vêm com esse elemento, e quando você questiona a respeito dos amigos curi, né, que são os amigos da corte que vão estar lá para discutir, isso serviu no processo, porque no Brasil nós tivemos as ações afirmativas já discutidas lá em Durban, em 2001, em que o Brasil participou da declaração, reconheceu a importância, mas não tinha uma legislação efetiva para instrumentalizar. Vocês podem falar, mas o Estatuto da Igualdade Racial tem. Mas tão recente quanto a decisão foi o Estatuto, que ficou, no caso da realidade brasileira, 10 anos sendo debatido no Congresso até sua aprovação. E até no artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial fala, é dever do poder público pensar as ações afirmativas. E aí tem a descrição, o conceito do que seria, que é esse conceito que eu disse anteriormente. E nas ações afirmativas, nós tivemos, então, uma decisão da UNB, que aconteceu no caso do Brasil em 2008, que virou alvo ali de uma iniciativa jurídica para questionar a política de cotas raciais adotadas por essa instituição, que é uma ação, no caso do direito, que chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é a ADPF, que recebeu o número 186. Por isso que toda vez a gente se refere à ADPF 186, ela que decide as ações afirmativas no ensino superior. E nessa ação é distribuída, que iniciou 2008, a gente teve todo, 2009, a tramitação processual. Em 2010, a gente tem as audiências públicas a respeito dessa ação. E dentro dessa ação, é possível que instituições legitimadas com pertinência temática participem como amigos da corte. É todo mundo? Não. Tem que ter, no caso de instituições, a pertinência temática. Tem que estar também dentro de um prazo processual para que no caso, ministros aceitassem e deferissem essa participação, que era nos termos do Código de Processo Civil, no caso do Brasil, que era de 1973. A gente teve essa alteração com o Código de 2015, mas que essa é uma figura que permanece, porque realmente é para ter ali a participação também da sociedade civil naquele processo, nessa discussão. E os amigos da corte, agora sim, chegando na sua pergunta, efetivamente, eles ali se apresentam a pertinência temática e, quando deferidos, no caso do Brasil, o interessante é que o dispositivo legal trazia, que tem que ser, se for instituição reconhecida há mais de um ano, com pertinência temática para ser deferido. E nós tivemos vários pedidos, e desses amigos deferidos, a gente teve 8 deferimentos ali, dentro dessas instituições, e que são ONGs, organizações não governamentais, que estão participando dentro dessa discussão, com a pertinência temática. Para quê? Para que pudesse ali também fazer a discussão e a relevância pública do que é a importância das ações afirmativas no Brasil. E elas têm, sim, um poder de trazer, inclusive, a ampliação do debate para que também tivesse a formação de solicitação para as audiências públicas, que não é obrigação dos ministros fazerem essa solicitação. O que são essas audiências? É quando o judiciário fala, vamos ouvir o que os notórios pesquisadores, pessoas da sociedade civil como um todo têm a dizer sobre esse tema. É reconhecer que eu, judiciário, não sei tudo sobre aquele tema. Então, eu acho um gesto nobre, porque a gente tem aquele imaginário que o juiz pensa que sabe tudo. Quando ele abre para as audiências públicas, ele fala, eu quero ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. E foi o que aconteceu nesse caso da ADPF 186. Além de termos um número extensivo, amplo, de amigos curi participando, a gente vê que são organizações da sociedade civil. E mais, no caso do Brasil, a gente tem depois as audiências públicas que foram deferidas com mais de 42 entidades ou representantes de entidades participando. A gente fez uma pesquisa e essa pesquisa sobre as ações afirmativas é resultado de uma iniciativa Brasil
Duke, que é da Universidade de Duke, quanto eu estava no doutorado, que se iniciou em 2020, e a gente permanece com vínculos institucionais de pesquisa até os dias de hoje. Foi junto com uma equipe do professor John French, que é um pesquisador da Universidade de Duke, do Dr. Silvio Almeida, que era meu orientador no doutorado, da Thais Apellini, minha colega de doutorado, e do Travis Knon, na época orientando do professor John. E nós fizemos a releitura completa dessa equipe de todas as audiências públicas que tinham ocorrido até o ano de 2021, quando a gente resolveu fazer, e tinham tido quase 30 audiências públicas. Então, não é muito pensando o histórico longo que nós temos do tribunal, mas essa era a que mais tinha tido participação da sociedade civil. 42 pessoas ouvidas, foram 3 dias de audiência. E quando vê os representantes, a gente vê pessoas que eram contrárias às ações afirmativas e pessoas favoráveis. Então, eles fizeram também ali a oitiva dos dois lados para formar um entendimento. Diferente do que aconteceu na discussão das ações afirmativas nos Estados Unidos. Quando a gente olha a discussão norte-americana, os amicus curiae, as pessoas que participaram do debate, eram empresas, instituições privadas com poder econômico, com interesses de fins lucrativos. Então, a gente não vou dar, mas grandes empresas do ramo automobilístico, por exemplo, participaram desse debate. E o que é interessante, porque isso a gente constatou que as empresas estavam tão interessadas, e na época foi quando se ampliou as políticas de diversidade americana, junto com a decisão americana, e, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tinha a participação das ONGs. Isso é um diferencial nas duas políticas, e que a gente vê o impacto que isso teve, tanto para o ramo privado, nos Estados Unidos, e quanto para a discussão pública no Brasil, que se ampliou. E quando se olha o debate, a gente teve nessas audiências públicas representantes de instituições da magistratura, a gente teve representantes de diversos movimentos negros, e isso é interessante porque a gente fala movimentos negros, né, como amigos da corte. O que isso quer dizer? Movimentos negros é porque todo mundo acha que é um único padrão, como se todos os grupos estivessem em bloco falando a mesma coisa. E não. Na decisão, a gente usa até no livro que vai ser publicado o resultado dessa pesquisa. A gente iniciou a pesquisa pensando, será um artigo. Aí, quando viu, tinha 50 páginas no primeiro ano. A gente terminou a pesquisa fazendo toda a organização, falar, é um artigo maior, típico de revista norte-americana que aceitam, 90 páginas. Aí a gente olhou, se tornou um livro, tem 200 páginas, com toda o olhar, e a gente destacou na pesquisa dos movimentos para acabar com aquele imaginário que toda a discussão racial é em bloco, é única. Não, nós temos diversos caminhos sobre essa discussão racial, e os militantes têm as suas especificidades, e por isso que os tribunais chamaram todos eles para serem ouvidos, para não achar que é apenas um, porque o movimento negro unificado é um grupo, mas a gente tem diversos outros grupos que discutem. Então, esse é o diferencial, tanto como apresentação da nossa pesquisa, mas também que a gente traz para a contribuição de discussão sobre a diversidade do pensar a questão racial no Brasil. E aí essa participação, então, ela foi legal no sentido jurídico, cumpriu os requisitos, o STF reconheceu a participação, ele também negou, é legal o processo, porque a gente gosta de processo, né, professor? A gente olha lá, os autos está disponível no site do STF, você vê lá, indeferida a participação como amicus curiae, por pertinência temática, porque não cumpriu o prazo de solicitação, senão seria mais uma instituição participante. Então, eles seguiram um rigor processual. Então, não teve nenhum... uma força, né, oculta, algo sobrenatural. Não, foi seguindo o rito legal. E isso fez com que chegasse numa decisão com tanta participação e que, óbvio, a parte geraram diversas discussões dizendo que o que estava acontecendo ali era um tribunal racial. Ou seja, que a gente estava trazendo discussão que as pessoas são racializadas no Brasil. O que é verdade. Há, sim, uma diversidade racial. Mas o objetivo não era julgar a cada um, e sim mostrar que tem
todos os dados de desigualdade da população negra. E isso foi o que aparece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A decisão foi respaldada com base em dados oficiais também, que mostra a subrepresentação da população negra, a violência, né, e a arbitrariedade policial quanto para esse grupo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a representatividade do próprio STF, a representatividade no Congresso, nas universidades. Então, esses foram os dados utilizados para respaldar também a decisão, que vai reconhecer, no caso também dos Estados Unidos, que tivemos por muito tempo as ações afirmativas até a decisão, que a gente termina o livro falando que isso, para o professor Eduardo Bonilla Silva, que é um professor da Universidade de Duke, ele tem um livro que chama Racismo Sem Racistas. Ele mostra que não era uma novidade, que parece que já estava sendo preparado um terreno também para destruir, ou seja, acabar com as ações afirmativas já há alguns anos, inclusive com a participação de outras minorias raciais que estão nos Estados Unidos que falaram que não se sentiam representadas. Sendo que a política, no caso dos Estados Unidos, não era só uma política de ações afirmativas só à população negra, mas para todos os não brancos. Então, ele mostra a contradição social. E no Brasil, o fortalecimento da política em razão desse grupo que ali trouxe o debate com mais profundidade e com dados. Então, não era mais teoria, não era mais achismo, né, do pensamento. Eles falam, isso só está na base teórica, literária. Não, eles trouxeram todos os dados para isso. Não sei se eu te respondi, Paulo. Pode me cobrar. É que o tema, ele é abrangente por natureza, né? E quando a gente começa a puxar um fio, outros novelos aparecem que são outros fios. Isso é típico, eu diria, de democracias, né? Porque a gente só pode descobrir as diferenças em ambientes democráticos. Quando a gente não está em ambiente democrático, parece que os blocos são únicos e que tudo passa por uma representação uníssona. Aí vem a abertura. Aí vem a possibilidade dos coletivos minorizados de realmente terem um espaço de fala. Então, as pessoas que estão no poder normalmente se assustam porque elas encontram coletivos absolutamente diferentes, com pautas diferentes, embora elas parecessem estar no mesmo bloco. Mas isso, para a gente que trabalha na teoria crítica, cuja única radicalidade é a radicalidade democrática, a gente sabe que isso é um bom sintoma. Toda vez que a gente descobre nos coletivos minorizados pluralidade, a gente se alivia, porque a gente diz realmente estamos em ambientes democratizados e todos podem falar, e aí as rachaduras, as fissuras, elas aparecem. Elas, volto a dizer, só não aparecem quando a gente está em ambiente autoritário, né? E aí, tentando pegar só uma ponta de todo esse novelo que você trouxe, que você vai desenrolando, quando você faz uso do direito comparado, quando vocês nessa pesquisa usam o direito comparado, mais do que justificado metodologicamente dos Estados Unidos, por causa da própria história, né? Então, ter esse espelho, digamos assim, como ferramenta metodológica me parece fundamental. O que eu gostaria, embora surgiu assim da sua fala, eu gostaria, se você pudesse muito expressamente dizer quais as diferenças que você encontra na postura sobre o tema, tanto da Suprema Corte brasileira como da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque, veja só, no capitalismo mesmo, nesse ambiente econômico puro e duro, sem consideração de outras igualdades, se não a formal, a gente sabe que a participação de empresas é o fator mais importante. Então, onde tem qualquer discussão de reparto de benefícios em direito, ele está lá porque ele não quer esse reparto, que ele quer só para ele, né? Então, já que você trouxe isso e você abriu algumas frentes, se você pudesse expressamente falar, desde a sua ótica, depois dessa pesquisa maravilhosa da qual você participou, que diferenças principais você encontraria na Suprema Corte dos Estados Unidos com o STF aqui no Brasil? Perfeito. No Brasil, professora Renata, a gente tem aqui já uma formação jurídica antirracista desde a nossa Constituição. A gente tem expresso reconhecimento sobre a igualdade, não é formal, mas igualdade, o combate a todas as formas de discriminação, de desenvolvimento a partir da não discriminação e o reconhecimento do racismo
como um crime, que no caso do Brasil isso já foi reconhecido em 1989, como toda a prática de discriminação, de afastamento com motivação racial. Isso já respaldava, então, que o Brasil, em tese, sabe que o racismo existe nas relações sociais e que tinha que ser combatido. Então, nessa decisão do caso brasileiro, a gente tem que eles utilizam todos esses fundamentos que eu trouxe e, principalmente, eles voltam lá na igualdade de Aristóteles para respaldar toda a discussão. E aí a gente, até olhando, fala, nossa, mas por que o Brasil utiliza tanto? É o formalismo jurídico brasileiro, né? Ele se resgata a toda a construção de um direito, né? A gente tem que é eurocêntrico, mas aquele rigor, né? Desde Aristóteles, depois vai para um direito romano para fundamentar que a igualdade é a essência da democracia também. E aí eles trouxeram isso na decisão brasileira. Na norte-americana, para trazer o fundamento, eles trouxeram que outrora, antes do não reconhecimento mais das ações afirmativas, a participação. Não havia legislação, por isso que foi de reconhecimento do racismo, então a gente pontua isso como uma decisão importante, mostra que ali era uma forma de representação nos espaços, de constituição de outros grupos, porque eles não estão falando ali só da discriminação, mas sim de ocupação. É um olhar formal de ocupar os espaços. E mais, que todos têm as mesmas oportunidades, eles já destacavam isso, e que isso não era nenhum tipo de vantagem ou privilégio, mas sim uma garantia de ali ter oportunidades iguais para todos os cidadãos americanos, que isso é a base da nação. E eles não fazem a discriminação diretamente racial. Quando a gente olha a americana, eles colocam, são os grupos minorizados e que estavam ali subrepresentados. Não há um reconhecimento efetivo desses dados de violência. Por isso que não tivemos legislações antirracistas norte-americanas, a não ser as ações afirmativas. Então, isso nos chama a atenção nessa pesquisa. E quando vê que até a gente tem, como no Brasil, a decisão americana também tinha um ministro, né, um juiz da Suprema Corte negro. E no Brasil também, né, que era o caso do ex-ministro, né, Joaquim Barbosa. Só que a posição deles são diferentes. Um se coloca, ele tem até um livro sobre as ações afirmativas. Nos Estados Unidos, ele é a figura do conservadorismo. E no Brasil, e lá a decisão não foi, a gente não tem essa unanimidade como a gente teve no Brasil, apesar da participação também de empresas, né? A participação das empresas lá, aqui mais organizações não governamentais, e aqui a abertura das audiências públicas com essa repercussão. Até porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem já a transmissão de todos os atos do judiciário. Nessa decisão, a gente já está com o judiciário na TV, na casa de todo mundo, no canal. Não está como hoje, porque eu não me recordo de 2008, exceto notícias de jornal, as pessoas pararem para acompanhar o que os ministros estão decidindo. Mas ali já tinha. E tanto que a gente conseguiu resgatar todas as gravações dessas audiências públicas no Brasil. A gente não tem essa memória norte-americana. Então, isso também mostra uma questão de luta pela memória dentro desse judiciário sobre uma decisão. E isso faz com que o Brasil, a gente fala, o Brasil é muito avançado em comparação aos Estados Unidos com todas essas políticas. Falam, mas é porque lá é mais violento. Não tem como comparar, tudo é violência, né? O racismo no Brasil, o racismo nos Estados Unidos. Mas a gente tem que a postura do Estado frente a essa violência e da Suprema Corte se dá de forma distinta por causa da legislação que ali é implementada. O Brasil tem uma Constituição que já reconhece todas essas violências e que tem que combatê-la, apesar de formalmente. Isso faz parte da ordem do Pacto Civilizatório Brasileiro. Nos Estados Unidos, não. Aí alguns autores até ousam dizer, no Brasil é tão violento porque apesar de todas essas legislações, continua acontecendo todas as violências raciais de inferiorização até os dias de hoje. E isso também mostra o pacto de achar que a lei resolve, né? Então, a gente tem a legislação, mas ela
precisa de efetividade. E essa efetividade vem para além da lei, o que eu vou continuar fazendo e não desistir da pauta, que é o que a gente Com vê em certeza. alguns grupos. Então, são essas as diferenças, não sei se eu consegui apresentar aqui, que a gente notou como resultado dessa pesquisa. E é um mecanismo cíclico, né? A gente consegue perceber que há uma luta pela efetivação de uma legislação e também essa luta continua por um processo de aplicação e exigibilidade normativa dessa legislação, né? O direito posto simplesmente não leva a um resultado. Mas, Valesca, você trouxe pontos muito interessantes que me chamam aqui bastante atenção, né? Até como a gente pensar como juízes, e nesse caso, infelizmente, não haviam juízas negras, mas como juízes e juízes negras pensam a perspectiva também, né? Acho que isso demonstra uma pluralidade dentro das próprias pessoas que são auto-identificadas, ou em alguns casos eram identificadas como pessoas negras, elas conseguem refletir o seu papel e a percepção que tem, e muitas vezes essa posição que se atinge como juiz, como juíza, como um advogado, uma advogada, como alguém que tem um doutorado, acaba deslocando de algumas violências cotidianas, o que às vezes convence essas pessoas que elas não fazem parte mais de um determinado grupo, porque a gente também vê muito da sua fala, e nisso também trago até a minha perspectiva pessoal, né, como um homem negro, a gente percebe bastante o quanto isso ainda está muito vinculado ao processo de capacidade financeira desses indivíduos, mas não necessariamente que a capacidade financeira impede que o racismo exista, mas ela capacita essas pessoas com mais mecanismos, muitas vezes, para que elas respondam de maneira imediata, o que faz com que o agressor retroaja. Eu acho que nesse ponto, essa participação dos mecanismos populares, como você trouxe, é muito importante, porque representa a sociedade civil num ambiente que muitas vezes, quando a gente pensa em litigar por direitos raciais, ainda é muito caro. Então, a importância do amicus curiae, dos movimentos de representatividade, mesmo dentro dessa pluralidade que você trouxe. Mas eu tenho aqui duas dúvidas, e que talvez seja de quem está nos ouvindo. Me parece que os tribunais eles partem de uma concepção formal de igualdade, né? Quando a gente pensa no racismo, inevitavelmente a gente está falando de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que sofre, né? Então a gente tem um aspecto humano naquilo que outros conjuntos normativos não trazem, né? Se a gente pensar, por exemplo, em algumas outras normas, a percepção ela é muito documental, não é individual, não decorre de uma vivência. Então, essa percepção formal que as cortes têm, como que esses movimentos sociais conseguem modificar essa percepção formal, tanto no Brasil como nos Estados Unidos? A participação desses movimentos agrega, é possível perceber essa modificação? E aí eu também queria, talvez eu tenha me perdido, peço desculpas, estava aqui bem animado, como que a gente diferencia a participação como um amigo de um processo de audiência pública? Porque me parece, ao menos no sistema brasileiro, que o amicus curiae ele solicita seu ingresso, mas se eu entendi bem, a audiência pública é um convite, então isso parte de um esforço do tribunal em democratizar próprio, não é só ele aceitando os pedidos. Ficaria feliz em ouvir um pouquinho de você sobre essa diferenciação. Claro, Paulo. Não, é perfeita a colocação que você trouxe, né, sobre a constituição, existência ou inexistência da raça, né, num aspecto formal que a gente tem, e como que vai pensar isso na realidade. Quando a gente olha, né, é importante o que eu entendo por racismo, né, e raça para trabalhar nessa pesquisa, porque isso é um outro debate que é sobre a definição. A raça, a gente parte na pesquisa, e são os termos que eu utilizo sempre, é uma definição socialmente e construída historicamente. Então, eu não estou falando aqui de raça como simplesmente um aspecto pessoal e individual. Não, eu estou falando que a raça é essa construção histórica, é isso que a gente está olhando dentro das ações afirmativas nessa pesquisa. E que ela é para reduzir as desigualdades raciais por causa do racismo, que é essa prática sistemática de violência que acontece com fundamento na raça, a depender do grupo a qual você pertence. Então, no caso do Brasil, a gente mostra, né, a população negra, que são pretos e pardos. A gente até traduziu black people e brown para os norte-americanos,
porque aqui a gente tem uma formação racial no Brasil que é pelo fenótipo, é a identificação pelo que eu estou vendo. Até a definição na norma regulamentadora de banca de heteroidentificação é quem valida as afirmativas, coloca características visíveis ligadas à africanidade. Então, não é qualquer um que fala, eu tenho um avô afrodescendente, né? Eu tenho um avô cabo-verdiano, ele tem os olhos mais azuis que o meu, ele pode ter esse histórico. No entanto, no Brasil, ele não é reconhecido como beneficiário ou destinatário das ações afirmativas porque ele não tem um conjunto de características visíveis, apesar do DNA representar. Então, isso é um ponto. Nos Estados Unidos, o DNA conta a gota de sangue, então é um outro conjunto racial, por isso que é muito dinâmico. Cada estado-nação tem a sua padronização racial de como ela se constitui, né? Como ela foi forjada. E isso vai impactar nessa definição legal ou não do que é. No Brasil, a gente trabalha com esse público, né? Com essa dimensão sobre a questão racial ser com características visíveis. E com isso, a participação dos amicus curiae para trazer foi relevante para esclarecer isso para o nosso judiciário. A gente fez o panorama geral do poder judiciário, dos ministros que estavam na corte, você olha o histórico deles. Vieram já de condições abastadas, são pessoas que passaram nos primeiros lugares nos concursos, com certeza, baixíssima representatividade, com expressões que já tinham sido criticadas anteriormente, falando, eu tenho uma pessoa que é quase amiga como se fosse da família, a empregada, uma mulher negra. Então, a gente tem essa formação de um imaginário sobre a subrepresentatividade, mas ao mesmo tempo de achar que isso não é uma violência racial, né? Que isso são fatores sociais. Então, quando a gente pega, e até separei aqui um trechinho da fala da Sueli Carneiro, pesquisadora, pensadora social, e que participou da audiência pública representando, né, o GLE10, o Instituto da Mulher Negra, e que ela trouxe exatamente... Olha, ministros, é para vocês entenderem essa definição sobre o que há uma disparidade racial. E aí eu peço licença aqui só para ler o trecho da fala dela, que acho que é relevante. Ela vem e trouxe na arguição. Excelentíssimo senhor ministro, se esta corte entende que pode haver racismo, mesmo não havendo raça, se esta corte também entende que o racismo está assentado em convicções raciais que geram discriminações, preconceitos, segregacionistas, se todas as evidências empíricas e estudos demonstram o confinamento dos negros nos patamares inferiores da sociedade, e se a inferioridade social não é inerente ao negro, posto que não existem raças, então essa persistência, subordinação social só pode ser fruto do racismo, que, como afirma a ementa do caso Elvanger, que eles tinham decidido antes, que reconhece esse caso, parênteses, o racismo, no caso da publicação sobre um livro, né, que discriminava exatamente a prática discriminatória e preconceituosa aos judeus, aí ela retoma. Naquele referido ao acórdão, repito, gera a discriminação e o preconceito. Isto quer dizer, então, que medidas específicas fundadas na racialidade segregada para romper com os atuais padrões de apartação social são essenciais. Notas taquigráficas de 2010, que foi na fala dela de audiência pública. Então, ela vai retomar qual é o argumento. Se vocês estão achando que não existe, como vocês já tinham entendido isso? E aí, na fala, ela vai trazendo todas as leis que eu mencionei desde a Constituição, que já tinham esse debate. Então, isso é uma forma de convencimento do tribunal, não só para ele não ficar mudando o entendimento, mas também para que ele compreenda que, num caso com pessoas brancas discutindo a discriminação do Holocausto, do horror que aconteceu com os judeus, eles reconheceram por que com os dados sobre a população negra não teria o mesmo reconhecimento. Então, esse foi a estratégia utilizada na arguição da Sueli Carneiro, e a gente vê que os dados também foram apresentados por outra instituição. E aí, nisso, a importância de trabalhar realmente com o que estava ali presente. Então, pegaram todos os dados oficiais do próprio governo, né? Não foram dados só de ONGs ou participação de pequenos movimentos. Então, esse foi um ponto.
E aí a sua outra colocação é como eu vou distinguir essa participação nesses dois blocos, né, dos amicus curiae e das audiências públicas. E é exatamente, os amicus curiae é um requerimento feito pela instituição, no caso, uma organização não governamental, que tenha interesse em demandar. Atualmente, nós estamos tendo ali a discussão do financiamento e representação do orçamento para as eleições de participação da população negra. Foi aberto um processo, inclusive o Instituto Luiz Gama é um dos que peticionou para ser amigos da corte no processo que está tramitando no STF a respeito das eleições e também a regulação orçamentária de representação da população negra nos partidos, né? A gente tem essa discussão agora na situação que a Santa Catarina fez de extinguir as ações afirmativas. Tem a ação tramitando no STF, que também é possível peticionar pedindo para que sejam amigos da corte. O Instituto Luiz Gama, né, está fazendo as análises para também fazer esse pedido. Então, é um requerimento feito, e aí você vê se tem a pertinência temática para ser deferido de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil. Ali não é um rol taxativo dos requisitos que tem que cumprir com atos constitutivos, né, formação da ONG, representação, quem vai ser as pessoas ou a instituição, e é interessante que isso está previsto também nos parâmetros constitucionais. A gente pega o artigo 102, 103, que vai discutir as ações diretas, né, para o Supremo Tribunal Federal, que cumpre esses requisitos. Isso são a participação como amicus curiae, porque você não foi o peticionário, você não é o autor da ação, mas depois que ela foi distribuída, você tem interesse em litigar junto àquela parte. Aí, as audiências públicas é uma decisão do próprio tribunal, no caso do colegiado, de fazer, olha, frente à repercussão geral, frente à especificidade desse caso, tendo em vista, né, que é um tema que o tribunal não tem um conhecimento profundo, isso também pode acontecer. Gostaríamos de ouvir ali as autoridades interessadas e pertinentes, e aí sim é feito, que nem foi para a escola dos magistrados, para os representantes das instituições públicas na época da DPF 186, porque estava discutindo, né, ações afirmativas no ensino superior. Foi ali para pessoas e instituições que diziam que não existe raça, né, no Brasil, então aqueles que eram contrários às ações afirmativas, foram para alguns movimentos que estavam dizendo que não tem que se discutir a questão racial no Brasil porque a nação brasileira é miscigenada. Então eles mandaram para todos, seja favorável ou contra, mas a gente vê que na decisão de convocatória, né, convite para participar das audiências públicas, a gente teve uma média aí de 20 favoráveis, 22, né, contrários, isso para manter um equilíbrio também nas partes que foram convocadas. E por isso que foram 42 e se distribuíram em 3 dias. As notas taquigráficas a respeito disso, desses convites que foram feitos e das falas, estão salvas também no processo e somam 454 páginas só da transcrição dos 3 dias de audiência. Pois é. E eu falo isso, que eu aprendi com o professor, isso foi com o professor John Valesca, a gente tem que aprender a mostrar que a nossa pesquisa não é ler um livro, 2. A gente tem que contar o que a gente leu, ter ali a quantidade de páginas, de horas, de tempo desgastado, porque isso é o nosso trabalho, né? É a pesquisa. Vocês acham que a gente fica parado só lendo um livrinho. Aí a gente viu 454 páginas só das audiências. Pega todo o processo, foram mais de 5.000 páginas. Então, isso é algo diferente, né? Pra gente ver, né? Eu gosto de trazer para os alunos também. Pessoal, leiam a nota taquigráfica. Você vê falas de diversas pessoas, tem com fundamento jurídico, mas você aprende ali um pouco de teoria. Você vê médicos falando, aí você vê o conservadorismo, né, daquela categoria medo para discutir a questão racial, que é o
medo é o médico, né? Odonto, o pessoal da odontologia, do direito e das engenharias, que constituem carreiras hoje que a gente coloca status social, né? Mas que também racionalizam a reprodução de violência e desigualdade. Com Todos esses certeza, essa é a foram história. representados. É a história. E aí, quando Essa é a a gente. história. E a gente está ali no meio, né, professor? O direito ali racionalizando Sim, tudo sim. isso. Mas ele também tem outra finalidade, né? Porque eu, que sou da teoria crítica, acho que ele tem um potencial emancipatório e que as pessoas também se equivocam muito quando a gente diz isso, acha que o direito é emancipatório por natureza, quando, na verdade, quando a teoria crítica diz que ele tem um potencial emancipatório, ele está reconhecendo que ele não é emancipatório e, para ele ser emancipatório, ele precisa ser cooptado como espaço de luta, que é exatamente o que você propõe na sua pesquisa, né? Eu me lembro que uma vez eu estava numa palestra com a professora Deise Ventura e o professor André de Carvalho Ramos, e era sobre questões migratórias, direitos humanos, direito internacional privado, e a professora Deise disse assim, eu não vou questionar outros âmbitos, outras dimensões metajurídicas, mas eu, como advogada, para mim é importante que tenha um instrumento. Esse instrumento ele faz eu trabalhar melhor. Então, o instrumento do amicus curiae faz a gente trabalhar melhor. O fato de ter norma faz a gente trabalhar melhor. O fato de estar materializado no nosso contrato social faz a gente trabalhar melhor. Então, desde uma perspectiva jurídica emancipatória, significa a gente usar esses espaços e cooptar como um espaço de radicalização democrática, ou seja, de inserção de coletivos minorizados para que eles tenham voz e que a democracia não seja uma avalanche da maioria contra a minoria. Né? É só isso, não é outra coisa, porque quando a pessoa não sabe do que se trata, e eu costumo dizer que a ignorância é audaciosa, ela fala qualquer coisa, inclusive ao arrepio do que é a realidade. E pensando nisso tudo que você disse, né, me vem à mente outra diferença que me parece muito importante, e aí eu falo de maneira mais macro, como uma professora que tem nos direitos humanos uma ferramenta, né, de interpretação crítica do direito, muitas dessas diferenças que falam na boca das Supremas Cortes, né, estadunidense e brasileira, é porque também tem uma dimensão desse direito, o reconhecimento de uma dimensão desse direito que é diferente. Né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que a origem é individual, que se pensam nos direitos civis desde a primeira dimensão dos direitos. Né? Quando para a gente aqui pensar na inclusão e nas pautas que trazem coletivos minorizados a terem voz, fala, e aí pode ser a questão racial, pode ser a questão de gênero, LGBTQIA+, e todos os demais coletivos que de alguma forma não encontram um eco no poder, essas são questões coletivas, né? Para a gente, ela tem aquela dimensão individual pelo amálgama social e jurídico que a gente fez aqui no Brasil. E aí, pensando nisso, Valesca, como uma última pergunta aqui, porque eu teria 1000 outras, porque a conversa está maravilhosa, mas o nosso tempo não permite, eu queria escutar um pouco você para dizer se esse nosso modelo pode ser importado. E aqui eu quero só fazer uma digressão que me parece importante. Eu não sou uma pessoa que acredita na transplantação de modelos, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Eu acho que a gente pode aprender e, a partir desta apreensão de realidades diversas, a gente pode fazer algo melhor. Então, quando eu faço essa pergunta para você, eu estou fazendo nesse sentido. Não como um modelo para ser exportado ipsis literis, e sim como uma escola, como uma forma de ver. E aí, eu acho que o Brasil anda um pouco de moda em muitas dimensões, né? E aí eu queria disputar nessa dimensão. Não, perfeito, professora. Não, e eu concordo com tudo, e realmente o direito ele tem que ser, né, esse instrumento, né, e a gente olhar as especificidades de cada nação. Tem até um livro do Benedict Anderson que ele fala sobre comunidades imaginadas. Ele está falando sobre o Estado-nação como se forma dentro da sua especificidade. E com isso, o Brasil, formando frente à sua especificidade, que foi sim, né, forjado de uma estrutura que vem da escravidão, que passa, né, por um período colonização, a gente tem aí a onda, né, da República e que passa também por todos os ataques, né, da democracia, volta para uma ditadura e se redemocratiza. Isso vem enraizado na formação específica do Brasil,
que forja esse direito que temos hoje. E isso serve com certeza, quando eu tive a oportunidade de ir a Duke, em outros espaços, até norte-americanos, a gente falar que o Brasil ele pode ser usado como um espelho para pensar, sim, como implementar políticas de redução das desigualdades e mais, implementar, garantir a aplicação aos destinatários e fazer a avaliação do que pode ser visualizado e aperfeiçoado naquele estado. Então, quando a gente olha a formação, eu pude comparar Brasil também no meu doutorado, Brasil, Estados Unidos e África do Sul. Eu olho para a África do Sul, a gente teve sim muito da formação de algumas políticas habitacionais até na África do Sul, olhando para o Brasil. Como que pensou o programa Minha Casa, Minha Vida para ser implementado de acordo com a especificidade local? A questão racial no Brasil não tem como colocar características visíveis nos Estados Unidos, porque não é uma definição que eles têm, mas de como a política pode ser efetiva e ser ali verificada é algo que pode ser vislumbrado. E o Brasil está muito avançado nisso. A gente tem ali comissões específicas, inclusive no Congresso Nacional, a gente teve a participação institucional para pensar essas resoluções. Então, isso não é uma demanda só dos movimentos negros, mas tem que ser uma demanda institucional para que tenha efetividade. E daí eu vejo que, com certeza, o Brasil tem muito a contribuir, porque a gente tem diversas comissões a esse respeito dentro das instituições. Então, a gente olha para o CNJ, o Poder Judiciário Brasileiro, tem essas resoluções. A gente olha para o nosso Congresso Nacional, tem que estar pensando nisso. A gente teve até a comissão dos juristas para pensar a questão racial no Brasil em 2020. Eu olho para os outros países, eu não tenho. Então, isso talvez é um olhar para se começar a questionar qual é a forma a ser implementada. E, com certeza, eu não acho que só copiar dá certo, porque tem outra realidade, né? Alguns falam que as ações afirmativas do Brasil, a desculpa é uma importação americana. Não, é muito específica do Brasil. Vejam só essas diferenças que a gente trouxe, né, nessa conversa. E, com isso, a gente tem a individualidade de cada estado-nação, mas que eu tenho que aprender. Até porque, se eu olho hoje em dia, né, vamos pensar, a existência de trocas nessa geopolítica, ela só vai acontecer também se eu tiver esses padrões de proximidade dos valores, dos princípios legais. E aqui eu não estou falando, eu gosto muito de falar, os direitos humanos, o debate da questão racial não é o politicamente correto, é o positivamente jurídico, é o que está na lei. Então é isso que a gente tem que estar discutindo. Vou usar com créditos. Adorei. Não, acho que traz aí para a gente, para finalizar, um tom de toda essa reflexão, né? De como o que a gente está discutindo, e talvez esse não seja o público que tem acompanhado o Edreamcast, mas sem dúvida quem nos escuta já deve ter se deparado com alguém que trata desses direitos como privilégios, né? Eu acho que o nosso debate deixa muito evidente que não são direitos que foram alcançados e efetivados de maneira simples, né? Mesmo com essa comparação, diferentes trajetórias de Brasil e Estados Unidos, há uma participação, uma influência muito grande dos movimentos, como a gente viu, mas acima de tudo não se trata de um privilégio em momento nenhum. Mas, professor, a gente teve aqui uma conversa de muito propósito, e a gente sempre busca, no fim do nosso diálogo, convidar a quem participou aqui com a gente, a dizer qual é o propósito dessa pessoa. E para você, professor, eu pergunto, para você, qual que é o propósito de um direito com uma perspectiva racial? Perfeito, uma pergunta difícil, mas o propósito, penso, né, numa discussão sobre as relações raciais, é pensar no reconhecimento, na transformação e reparação das violências até aqui praticadas. Então, é uma oportunidade para que a gente possa passar um bastão melhor para as próximas gerações. Sensacional, sensacional. Muito obrigada, Valê. Muito, muito obrigada. E, professora, muito obrigado, professora Valência, professora Renata. Para você que nos ouviu até aqui, não deixa de se inscrever na plataforma que você está nos escutando, para que a cada 15 dias você tenha a oportunidade de ter um super diálogo de propósito e com propósito. Meu muito obrigado e até breve.